Eu tinha 36 anos. Do nosso ponto de vista, a situação era gravíssima. Porque a gente estava na beira desse precipício, que a gente não podia cair nesse precipício. Eu acho que estava todo mundo disposto a fazer um sacrifício. Se tivesse dado certo, eu já não estaria aqui conversando sobre isso. Todo mundo acharia que eu era heroína. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Eu fracassei. Quando eu era novo, você é solteiro, começar a vida, você é tudo normal. Mas depois que você tá com o negócio tudo montado, você voltar na estaca zero de novo... Perdi tudo. Isso aí foi um golpe, né, velho? O Dorival nunca mais foi o mesmo homem. Nunca mais. Eu vivo aquele momento todinho. Foi muito triste. Até hoje nós não conseguimos superar isso. Por causa da inflação, o governo é obrigado a emitir frequentemente notas cada vez maiores de dinheiro. Me armei deste óculos para enxergar os preços. Nós haveremos de vencer a inflação, que sem dúvida é o maior inimigo que nós temos. Há um momento em que tem que tomar decisão e o nosso momento chegou. A mulher furou a fila aqui. Autorizados os saques apenas até 50 mil cruzados. A parte excedente a esses 50 mil fica depositada no banco. O banco confiscou o único dinheiro que eu tenho. Realmente pegou o povo com a calça curta, viu? Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada, violentada, estuprada, tudo que você quiser. É um arroxo monetário nunca visto na história econômica da humanidade. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Depois do primeiro gol, eles fizeram 2 gols logo em seguida. Eu não sabia, foi 3-0? Foi 3-1. Ah, Tava eu 1 a achei que 0. era 1-0. É, eu pus no bolão 1 a 1, mas... Eu pus no bolão que o Egito ganhava. Houve um fato, vamos dizer assim, que me deu um impacto muito grande. Eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Aquilo foi um impacto muito forte, assim. Foi um primo irmão meu que foi assassinado pela ditadura, né? E eu me lembro da gente ter que ir reconhecer o corpo lá no hospital, do funeral com a polícia em volta da gente. Acho que foi ali que eu tive, assim, um sonho, uma coisa que, sabe, de querer ter um impacto positivo no país, de querer mudar o Brasil. Tudo isso teve uma influência muito grande, eu acho, para eu decidir fazer economia. Daí eu me enfiei na carreira acadêmica, entendeu? Meu pai comprou um caminhão em 69. Como meu pai ele é analfabeto, ele dirigia, mas não tinha carta. Até que eu tirei carta. Aí depois eu fiquei na linha.
catava leite na vizinhança e trazia para Bauru aqui. Eu conheci o Dorival na casa dos meus pais em 1972. Eu tinha 15 anos e ele tinha 25. Um dia, eu tava namorando já e tal, e ele bebia uns pingão, e ele falou pra mim: você tá namorando com a minha filha e não falou nada pra mim? Eu falei: você já tá sabendo? Falar mais o que agora? Tinha que ter falado no primeiro dia, ela que tinha que falar. Tinha que falar com meu pai, com a minha mãe e tal. Eu consenti, vocês não falaram nada, eu tô na minha, tô quieto aqui. Quando nós estávamos para marcar o casamento, ele conseguiu um novo emprego numa distribuidora de gás. E na época ele viajava muito, ele ficava 22 dias fora de casa. Ele ficou, acho que mais ou menos uns 4 anos. Aí ele começou a comprar o caminhão. Ele comprou o primeiro caminhão. Aí ele começou a trabalhar com o caminhão dele mesmo, que ele comprou de sócio com um amigo. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Durante os anos 80, a inflação se acentuava, se acelerava e era impossível você acompanhar aquilo, não havia como, né? Isso era um fenômeno muito perturbador e isso introduz uma insegurança, uma ansiedade nas pessoas muito grande. 3 planos econômicos que não conseguiram resolver o problema da inflação. Durante esse processo, a inflação foi subindo. Não é? Era uma doença crônica. Eu sempre perco. Eu nunca venço a inflação. Com 50 cruzados um ano atrás, qualquer pessoa num supermercado compraria todos esses produtos aqui e ainda receberia 5 cruzados novos de troco. Hoje, com 50 cruzados novos, não se compra mais nem 1 quilo de manteiga. Não esqueçam dos barulhos das maquininhas remarcando o preço. Para nós, a inflação era a pior coisa que existia. Para nós, perder o poder, que saber que você começava o mês ganhando um salário e terminava o mês com um salário menor no mesmo mês. O volume de demitidos aumentou tanto que este grande salão ficou pequeno. O sindicato... Um período gravíssimo de desemprego. E foi no período, então, que eu assumi a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1987. Mas a fome, o aperto, o arrojo salarial é tão grande que o pessoal decidiu, nesse instante, partir para o movimento. Eu acho que a minha carreira aconteceu muito do jeito que aconteceu justamente por causa dos problemas econômicos do Brasil. Deu zebra hoje no mercado financeiro. A gente não sabe o que é isso, de como a vida era complicada naquela época. Aí o jornalista de economia ficou cada vez mais necessário. A taxa do overnight é rigorosamente a mesma já há 2 semanas. 26,5% mais a LBC. Isso já dá pra gente ter uma ideia do valor da OTN. A resposta é não. Os juros não mudam agora só porque a inflação vai ser muito mais alta. Isso causava uma enorme tensão social com o governo em deterioração crescente, que o governo Sarney, que tinha muita dificuldade de controlar a situação e era visível que o governo não tinha comando, né? Essa loja de uma das maiores cadeias de lanchonete do Rio fechou na hora do almoço para remarcar os preços. Os fregueses não gostaram e um grupo mais irritado começou a jogar pedras. O dinheiro é uma convenção social. Se você não tem essa mediação, você pode dizer que a convenção é rompida. Como é que as pessoas vão se apropriar das coisas? Qual é o método de apropriação? É a violência. Desse lado, também quebrado o motivo de tudo. O painel de preços que começou a ser remarcado por volta de 11 horas da manhã. Bem, que acredito primeiro que nós nos livremos da mentalidade inflacionária, que se desintoxique. Ninguém estava protegido. É como se fosse um tsunami. Não tinha proteção para ninguém. Nos anos 80,
defendi minha tese de doutorado, continuei dando aula, publicando artigos. E aí, em 85, o Sarney vira presidente, o André Calab, que era secretário do Tesouro. O André Calab tinha sido meu professor na USP. Eu disse para ele que eu teria vontade de ir. E ele falou, vem para cá, vamos conversar. E aí eu acabei assumindo um posto na Secretaria do Tesouro. Eu tratava, né, com estados, estatais e bancos, todos endividados, né? Eu acabei conhecendo todos os governadores da época porque eles vinham, porque todos eles tinham problema orçamentário, todos eles precisavam de ajuda do governo. E foi nessa posição que eu conheci o Fernando Collor. Palácio dos Martírios, sede do governo de Alagoas. É aí que o governador Fernando Collor de Mello toma as decisões para combater os abusos administrativos no estado. Nós nada mais desejamos fazer do que dotar o nosso estado de um mínimo de legalidade e de respeito ao povo. Ele não tinha hora para comer, hora para dormir. A vida dele era trabalhar. Chegava aqui 10 horas da noite, desengatava um cavalo de uma carreta, engatava no outro, já voltava. Ficava a semana inteira aquela vida. Ele era muito ambicioso. Ele tinha a ilusão de ficar rico. E nós chegamos sozinhos com 5 caminhões. Ele criou uma pequena transportadora, ele tinha uma transportadora, tinha o nome, a Transil, chamava. Ele fazia, assim, questão de passar Natal e Carnaval em casa. Porque eu sempre gostei de Carnaval, né? E a gente brincava as 4 noites e eu levava as crianças nos 2 matinês. Já levava ele no matinê lá e ficava a tarde inteira lá, fazia fantasia, tudo. Eu sempre gostei de fazer criançada feliz. Eu costumo dizer que a melhor fase da minha vida foi a minha infância. Meu pai, toda vez que ele voltava de uma viagem, ele trazia um presentinho para mim e para o Flávio. Então ele sempre foi muito carinhoso com a gente. Meus pais sempre se preocuparam muito com o nosso bem-estar, com o nosso lazer. Talvez porque a infância dos meus pais foi muito sofrida. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. 1988, neste período a gente viveu um grande momento da construção da nova Constituição brasileira. Grandes debates. Então foi um momento de muita esperança. O movimento de democratização acabou, digamos, superando o regime militar e constituindo a chamada Nova República e especialmente produzindo a Constituição de 88. Hoje teremos o primeiro debate entre candidatos à presidência da República da história da TV brasileira. No próximo dia 15 de novembro, os brasileiros irão às urnas votar para presidente pela primeira vez desde 1960. A eleição de 89 ela era um momento inédito, vamos dizer, para muitas das gerações de brasileiros, né, que nunca tinham visto o voto direto. Havia uma grande expectativa de que essa eleição realizaria, afinal, o ideário democrático, né? Neymar mudou o cabelo, né? Mudou. Novo? De novo, ele cortou mais. Ficou melhor agora.
E disseram que ele estava parecido com uma cantora lá. Em janeiro de 89, eu recebo uma ligação do Collor e ele me falou que estava pretendendo se candidatar à presidência da República. E se eu e o pessoal do meu escritório, se a gente poderia fazer uma espécie de uma consultoria particular para ele, né? Para eu coordenar o programa econômico da campanha. Nós tivemos em 89 uma quantidade enorme de candidatos. Tenho a impressão que tinha mais de 20 e de todo tipo. As grandes lideranças políticas brasileiras, todas elas participaram. Não é? Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, o Lula, entre outros. E no meio dessa eleição aparece um governador lá de Alagoas, né, desconhecido nacionalmente, que vem com um mote principal que era acabar com os marajás, né, com os privilégios aí que altos funcionários públicos tinham em Brasília, ou acabar com a corrupção. Ele tinha essa agenda. Eu estou dando uma demonstração de que não fujo às minhas responsabilidades. As pessoas, número um, não achavam que ele tinha a mínima chance. E no meu meio de professores, intelectuais, acadêmicos, tinha um preconceito muito grande. Ele era um playboy que foi para a política e estava enganando todo mundo com essa história da caça aos marajás. Eu me lembro, numa festa, quando eu falei que estava pensando em ajudar o Collor na campanha, foi como se tivesse entrado uma leprosa na festa, assim. Você enlouqueceu, você ficou louca, qual o seu problema? A gente viu a oportunidade. Nós vimos um livro branco. Um livro onde a gente poderia escrever as coisas da maneira que a gente acreditava. Entendeu? Resistimos em todos os momentos aos corruptos e ao Sarney. Ele tinha 40 anos, era muito jovem, né? Era uma figura midiática e ele conseguiu produzir para si próprio uma imagem, digamos, de renovação, de mudança, de decisão. Foi em agosto, mais ou menos, que começou a dar uma mudada significativa nas pesquisas. Ele começou a dar uma crescida muito grande. O governador Fernando Collor de Mello conseguiu acabar com os marajás. Não somente no combate aos marajás, mas também aos aposentados precoces. Ele teve um apoio dos meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, que deu muito espaço para ele. Evidentemente, ele teve muita exposição de mídia na época e o telespectador, que era principalmente a televisão, ia aceitando cada vez mais, ia aderindo. As coisas não se fazem por milagre. Primeiro foi inaugurado um conjunto residencial para 15 mil moradores. Depois o governador entregou à população um emissário submarino. Em seguida, ele inaugurou um trecho da rodovia AL. Foi uma campanha assim a favor do Collor violentíssima, porque o temor era a eleição do Lula. Ele era bom de conversa, hein? A gente assistia, né, as entrevistas dele. E, nossa, e ele como um moço novo que era, né? Nossa, esse moço, eu acho que será um bom presidente. E comentava eu, meus pais, meus irmãos, o Dorival. Porque estava todo mundo votando por ele, porque a gente não entende política, você vai na conversa dos outros, né? O que o povo fala, você vai lá e faz também, pronto. E foi isso. E nós votamos para ele. Na época foi o cara do momento, né? Não sei se vocês lembram. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bandeira vermelha.
vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a Internacional Socialista. A gente estava produzindo uma coisa, um documento que entraria para a história, entendeu? Fernando Collor de Mello é eleito presidente da República, com mais de 35 milhões de votos. Ele ainda não se pronunciou como presidente eleito. Em Brasília, porém, já começam as especulações para a composição do seu ministério. Seu assessor de imprensa, Cláudio Humberto, afirmou que ele está pronto. Era uma sensação de otimismo, de certeza que tudo ia mudar e não via a hora das coisas acontecerem, uma alegria, tipo, respirar fundo e falar, agora, né, vamos parar de ter problemas, preocupações financeiras, inflação. Nós haveremos de enfrentar a inflação e haveremos de vencer a inflação. Era inegável que alguma coisa importante precisava ser feita para combater aquela inflação. Seria um grande ganho, né? um grande feito para o presidente da República ser o cara que terminou com a inflação, que acabou com a inflação, que usou, como era uma expressão da época, uma bala de prata para matar esse monstro inflacionário. Só fiz 6 mil hoje, tem que fazer mais 10 mil. Então, tipo, vou demorar uns 40 minutos andando. Você precisa de alguma coisa da rua? Não, tô bem, tia. É? Foi uma mudança completa, né? Porque aí realmente a gente conseguiu trazer pessoas que a gente estava insistindo, convidando há muito tempo para trabalhar. Uma meta para o comportamento... Por exemplo, o Candir e o Ibrahim só entraram em dezembro. Para caracterizar. Daí o Collor falou, olha, quero um programa econômico apresentado para mim, o que nós vamos fazer, quais são as primeiras medidas em janeiro. Aí a gente se trancou durante 2 semanas em janeiro, com vários economistas trabalhando no plano. Aqui em Brasília, a professora Zélia e sua equipe vêm trabalhando dia e noite nas medidas do plano econômico que será apresentado à nação no dia 15 de março. Então, a gente dividiu um grupo para reforma monetária e fiscal, um grupo para questão da dívida externa, a questão patrimonial e a reforma administrativa. A situação era extremamente grave. O déficit programado era de 10% naquele ano, que é uma enormidade. Precisava acabar com o déficit. A gente pode acabar com os subsídios, acabar com os incentivos fiscais, ampliar a base tributária. Eu me lembro até hoje, a gente sentado numa mesa, sei lá, às 11 da noite, meia-noite, todo mundo, e o Candir, que estava fazendo essas contas. Bom, não sei quanto por cento de IOF, quanto por cento de imposto sobre herança, quanto por cento de imposto sobre bolsa, quanto por cento fim dos subsídios, fim dos incentivos fiscais. Quando a gente chegou no número, o que a gente descobriu? Todo o esforço fiscal da gente, ele ia ser comido pelo serviço da dívida interna, pelo pagamento dos juros da dívida que já estava rolando. Então a gente percebeu que a gente tinha que cortar aquilo. Um guardião da moeda nacional. Assim, o economista Ibrahim Eres definiu a sua função na presidência do Banco Central. Logo no início de janeiro, eu fui convidado pelo Ibrahim Eres para ser diretor de normas de mercado financeiro do Banco Central. Foram também sabatinados pela Comissão de Economia os 3 diretores indicados para o Banco Central. Gustavo Loyola, da área bancária. Embora tenha sido convidado para ser diretor do Banco Central, eu tomei conhecimento do Plano Collor, basicamente 3, 4 dias antes dele ser colocado em prática. A principal dúvida foi sobre a continuidade da transferência de titularidade
para pagamento. E ele me pediu, no Banco Central, que se eu tinha, de fato, algo que mostrasse a distribuição, como é que se distribuíam as cadernetas de poupança, né? Por faixa de depósito. Nós vamos derrotar a inflação essa vez. Mas não tinha a mínima ideia de para que queria usar isso, né? Enfim, achei que era algo assim que tem, obviamente, a ver com a política econômica, mas não de fazer um plano como foi o plano. Quem recebeu mais atenção do presidente Collor foi a economista Zélia Cardoso de Mello e a equipe de transição do governo. Eu sei que é difícil para as pessoas acreditarem nisso, mas eu realmente não sabia se eu ia ser ministro, não ia ser ministra. Nunca ele deu nenhuma indicação, nada. Ele queria um programa econômico e eu estava fazendo um programa econômico. Ponto. Aqui, nós fizemos um chamamento à mulher brasileira, para que faça parte conosco, que nos auxilie. Acho que eu fui a última, né? Ele me nomeou no Dia Internacional da Mulher, uma semana antes da posse. Se eu soubesse naquela época o que eu soubesse hoje, eu tinha me recusado a ser ministro e falar, põe um homem aí, põe um homem para fazer esse plano. Zélia Cardoso de Mello vai inaugurar 2 inovações na administração da economia brasileira. A primeira, mulher no comando da política econômica. Só uma única ministra da economia hoje no mundo, Christa Luft, da Alemanha Oriental. A segunda, a economia ganha um superministério englobando fazenda, planejamento, tesouro, orçamento, receita, abastecimento. Quer dizer, nunca foi tão grave a crise econômica, mas nunca foi tão grande o poder do ministro da economia, que é ministra, para botar ordem na casa. Os dias de Zélia Cardoso de Mello, a futura ministra da Economia, têm sido assim. A tranquilidade na vida dessa moça de 36 anos acabou. A senhora usa maquiagem? Não uso. Dá pra perceber, né? E tem namorado? Não tenho. Eu soube que a senhora gosta de cozinhar. Eu acho ela simpática. E não, embora ela não seja vaidosa, ela é uma mulher bonita. Muito resguardada, né? Ela tem medo de se mostrar para o público. Ela foi uma escolha para ministro que, assim, ela não estava naquela bolsa de apostas, né? Então, ela era uma economista jovem, relativamente júnior na época, pouca experiência. Então, não era a pessoa que as pessoas lembravam, né? Melhorou bastante o cabelo dele. Uma bolada. Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Caraca! Ele tinha que ter feito esse gol. Devia ter chutado. Tinha que ter feito esse gol. Bola. Em cada canto, um caixa eletrônico. Em cada caixa, uma fila quilométrica. Bastou sair a notícia do feriado bancário para começar a chamada corrida aos caixas 24 horas. Minha mãe já começou a ficar bem preocupada e ela chegou a falar pro meu pai, olha, a gente tá correndo um risco, tira esse dinheiro. Ele falou assim, imagine bobagem. Vou colocar o dinheiro embaixo do colchão? Minha mãe falou, vai, qual o problema? Melhor embaixo do colchão do que a gente perdeu, que foi construída uma vida. O que saiu no jornal hoje sobre as novas medidas? Não há nenhuma, essas notícias não procedem, tá bom? Nenhuma delas? Não há nenhum motivo para intranquilidade. Estava todo mundo trabalhando naquilo há muito tempo, né? Então a gente chamou algumas pessoas, pusemos ele para ler um pouco, ser advogado do diabo e tal. Me ligaram, me disseram que tinha um jato executivo à minha disposição, para mim e pro Luiz Paulo, né? Nós tomamos o jato, chegamos lá, fomos discutir a véspera do plano. Véspera mesmo.
A ministra Zélia passou o dia em reuniões aqui no Ministério da Economia. Para discutir, na verdade, os detalhes do plano. O economista Luiz Gonzaga Beluso chegou no fim da tarde para ajudar nos últimos detalhes do plano. Qual seria o valor do corte? Qual seria o prazo de restituição? Que Deus ajude o nosso povo para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Hoje foi o dia da posse e também a véspera da divulgação do pacote econômico. Sobre isso ainda nada se sabe e muito se supõe. Toda medida gera problemas. A questão é, dado um determinado cenário, o que você escolhe. E, infelizmente, a pessoa que está numa posição, ela tem esse dever, ela tem o dever de escolher. Às vezes é uma escolha penosa, como foi, mas é a obrigação dela escolher. Começa agora a coletiva da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. A população aguarda o anúncio do plano econômico. Todo mundo estava na televisão vendo o que ia acontecer, né? Deixou lá a ministra Zélia e, enfim, o Candir, o pessoal da equipe econômica explicando. Foi uma lástima, ninguém entendia o plano. De fato, o plano era muito complicado, né? E, especialmente, o plano era assustador. Nós estamos fazendo isso através de uma reforma monetária. A partir de hoje, fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Os cruzados novos que estejam depositados no banco são convertidos em cruzeiros até o limite de 50 mil. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Digamos, todos que tinham algo como mais de que $1.250, né, foram afetados. Era um valor irrisório, pequeno. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses. Eu estava na redação, assistindo as medidas na televisão, apurando loucamente. A gente precisava explicar melhor com quem entendesse. Só que como ninguém tinha entendido nada, era um desespero total. Muita gente pode ter comprado até um imóvel, até uma casa, um terreno, contando com o dinheiro da caderneta de poupança. Como faz agora se os saques estão limitados só até 50 mil cruzados? O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. Só pode retirar 50? 50 mil cruzados. Acho que te dei uma má notícia. Esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai desestimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais? Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Uma meta para o comportamento da inflação, o processo de hiperinflação, o processo inflacionário, depósito no Banco Central, um aperto de liquidez, abril ao dia 1º, poupança da fixação, 50 mil. Nossa! Agora! Vai, chuta, vai, gol! O que, no fundo, a gente fez foi uma moratória da dívida interna. Foi isso que a gente fez. Então, nós vamos o seguinte. Hoje, eu te devo 100 mil e me dá um tempo para eu te pagar esses 100 mil mais juros e correção monetária. No fundo, é isso. O país despertou com uma nova economia e a população atordoada com as regras que mexem nas mais elementares contas domésticas.
diagnóstico em linhas gerais. Aqui, o excesso de dinheiro, né, o dinheiro em circulação, isso é que estava provocando a inflação. E que se você reduzisse isso, você conseguiria segurar a inflação. Diferentemente dos outros planos anteriores, o plano Collor não tinha como característica principal o congelamento de preços dos produtos, e sim o congelamento do dinheiro. Eu me lembro que o Dorival tinha vendido um caminhão e a minha casa para comprar 2 caminhões. Que ele falou, com o dinheiro dos caminhões, eu construo uma casa melhor. Compramos o caminhão por telefone. Aí fomos buscar o caminhão, acho que não sei se era num sábado, não sei, uma coisa assim. Aí nós tá lá sentados no sofá esperando o cara vir. Esse cara não vinha, já eram umas 9h30. Eu já tava frito já aquilo lá, velho, não é possível, né? Mais tarde o cara chegou lá, quase umas 11 horas. O cara falou assim, trancou tudo, nós não tá vendendo nem comprando nada, parou. Porque eu fiquei assistindo o Jornal da Globo ontem até de madrugada, e no Jornal da Globo falou lá que o Collor lá e mais como é que chama? A Zélia Cardoso de Mello lá, falou que vai ter um tal de fundão aí, com o dinheiro, quem tiver dinheiro no banco, conta corrente, poupança, vai tudo para esse fundão. Falei, nossa, eu faria, perdi a casa, né? O dinheiro tá no banco. Meu pai ficou transtornado. Meu pai ficou muito, muito desequilibrado em casa. Ele respirava, parecia que ele estava sem ar, assim. Ele ficou vermelho. E aí minha mãe falava, eu falei pra você. E ele dizia, agora eu vou fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Não tenho o que fazer, agora não é a hora. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, pronto, tá lá, nosso dinheiro. E agora? E agora? Foi de manhã, eu estava lá na Globo, e aí chegou um momento que a Zélia podia conceder uma entrevista pra gente, chegou no estúdio da Globo. Ela chega, sei lá, 5 minutos antes, alguns minutos antes, estava ali meio que na antessala, acho que na sala do diretor da Globo, e pede alguma coisa para comer, que ela estava sem nada para comer. E fez alguma brincadeira que, na época, eu achei ela por demais, assim, descontraída e despreocupada com o que ela tinha feito com o país. Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa não percebeu o que ela fez, que ela estava achando engraçado o sujeito ter ficado sem o dinheiro para ir na padaria. Ah, você ia na padaria comprar alguma coisa? Daqui, esse dinheiro é nosso. Agora você só tem 50 cruzados, ou sei lá se já chamava cruzado na época. Foi uma coisa que me chamou a atenção jornalisticamente. Falei, gente, a ministra da Economia acabou de fazer esse plano e ainda está achando alguma coisa engraçada. E na entrevista eu comecei a perguntar para ela algumas coisas sobre o que ia acontecer no cotidiano das pessoas e das empresas daí em diante. Como é que o credor vai pagar o carro? O dono do consórcio vai pagar o carro? Isso é uma cadeia que vai se transferindo. E aí a Auto Latina fica com o pó, ministra? Fica com o cruzado que ela não pode mexer? Isso, a Auto Latina fica com o cruzado que ela não pode mexer. E será que a Auto Latina não vai fazer demissões depois disso? Aí que tá, é porque isso daí, evidentemente, que vai ter um ajuste. Agora, foi ficando claro para o telespectador, muito mais do que até para a gente,
Eles não sabiam o que eles tinham feito, não sabiam o tamanho da gravidade. Quanto vai render a caderneta de poupança em março? Eu já respondi essa pergunta para você. Quanto a correção monetária mais 0,5% de juros, é isso? As regras atuais, as regras que existem definidas pelo índice dela. Pelo IPC de março? Lilian, eu já respondi essa pergunta. É a não, regra ministra, que existe. Desculpa, mas eu não entendi. Talvez alguns telespectadores também estejam um pouco Veja o confusos. seguinte, a caderneta de poupança... No dia 1º, o crédito tem... das cadernetas com aniversário no dia 1º de abril, por exemplo, vai ser de quanto? Eu sei que eu fui muito criticada pela minha performance, vamos dizer assim, na apresentação do plano, mas acho que poucas pessoas sabem que eu fazia 2 noites que eu não dormia. Aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma revisão, são duas coisas diferentes. Nós vamos ter que fazer uma revisão em toda a questão, a gente ficou trabalhando nas últimas coisas, etc., do plano, até tarde, depois teve festas, teve isso, teve aquilo, teve não sei o quê. A entrevista ficou tão importante, foi tão, enfim, definidora, acho que da minha carreira, tão decisiva, marcou tanto a minha carreira, que as pessoas vinham me cumprimentar, me agradecer pelo que eu tinha feito por elas e tudo mais. Eu acho que com a Lilian o problema foi que acho que eu falei com ela, não me lembro, um dia antes e assegurei que não ia ter nenhuma medida relacionada à poupança. Acho que foi isso, não foi? Depois eu fui numa entrevista junto com ela e ela estava muito brava comigo, mas eu não sei o que as pessoas acham. Eu vou chegar lá e falar, amanhã todo mundo tira o dinheiro aí, porque nós vamos... Claro que eu tinha que dizer que não ia acontecer nada. Imagina, eu nem tive contato com ela. A corrida às agências depois do feriado bancário em março transformou os clientes em protagonistas de uma novela tumultuada. A gente não vê nem a cor desse dinheiro. Então é onde acontece o tumulto, que o pessoal vem aqui, xinga a gente, fala muitas coisas que nós não temos culpa. O Ministério da Economia designou 20 técnicos para traduzir, interpretar e tirar dúvidas sobre o Plano Brasil Novo. O plano confiscou o único dinheiro que eu tenho. O senhor veio de Belo Horizonte até aqui para resolver o problema? O Banco Central em Belo Horizonte não dá informações. Já procurei o Banco Central aqui, que também não tem informações a prestar. E um grupo mais agitado começou a jogar pedras. Motivo para intranquilidade. E o desemprego aumenta cada vez mais. Difamada, vilipendiada, violentada. É ótimo, presidente. Vamos confiar, né? Nunca foi tão grave a crise econômica, mas nunca foi tão grande. Que Deus nos ajude. É bom lembrar que a gente estava em 1990 e, vamos dizer assim, as pessoas trabalhadores em geral, sequer tinham conta, a maioria sequer não tem conta bancária. Então, vamos dizer, não afetou assim a massa da população mesmo, né? A maioria do povo não tinha conta bancária, né? É verdade, quer dizer, quem tinha conta bancária era a classe média para cima, né? O empregado não tinha conta bancária. 90% das cadernetas de poupança, dos depósitos de caderneta de poupança existentes no Brasil tem valores menores do que 50 mil cruzados, né? Então, essa medida realmente ela visa aqueles que têm um valor maior do que esse, né? É por isso que o Plano Collor, apesar de toda a violência, de ter implicado em sequestro de ativos financeiros, congelamentos e tal, ele foi bem recebido, né? Ele foi respondido com uma certa perplexidade, surpresa e tal. Mas ele foi bem recebido, não houve manifestações contra no início, não houve uma enxurrada de ações judiciais, né, no momento. Sempre há uma trégua da sociedade quando os governantes entram. Mesmo que façam coisas que nada tem a ver, há uma trégua. Isso eu acho que fez parte. O povo falou, vamos esperar o que vai dar esse negócio. Me consolava um pouco é que eu achava que nós estávamos já às vésperas da hiperinflação. Eu achei que isso foi uma forma de você conter a hiperinflação, impedir que ela explodisse, porque
A velocidade com que estava ocorrendo a desvalorização da moeda era tal que não havia mais nenhuma medida convencional que segurasse aquilo. E tinha uma percepção também que esse sequestro desses ativos financeiros, ele foi assim, vamos dizer assim, democrático, no sentido que ele pegou todo mundo, né? Então tem aquela ideia do sacrifício dividido, coletivo, né? Esta imobiliária tem negócios fora de São Paulo. Os donos estão confiantes no plano Collor. Como foi trocar a viagem de avião pela viagem de ônibus? Bom, foi interessante porque aquilo que poderia demorar 50 minutos demorou 6 horas e meia. Por outro lado, era a lua cheia, né? E eu vinha vendo as paisagens e conhecendo a estrada e foi muito proveitoso de qualquer forma. Procurar, tentar comprar cada vez mais barato. É a ordem do presidente. Vamos confiar, né? Aí ele assinou lá as medidas provisórias e foi entregá-las a pé ao Congresso, né? É algo que normalmente não se faz, né? O fato dele entregar ao Congresso com todos os ministros atrás, aquele monte de gente andando, né, do Planalto até a Câmara, foi um gesto, assim, de novo midiático, que é quase como quem diz assim, ousem não aprová-los, né? Ousem não aprovar os planos, né? Nesse governo só existe uma vontade política, que é a vontade do presidente. Collor de Mello se sentia um rei. Ele achava que estava acima de tudo e de todos. Ele não seguiu a regra de Montesquieu, que um país democrático, os 3 poderes são colaboradores e autônomos. A recusa do plano produziria o caos econômico. Então, basicamente, os 2 poderes da República, quer dizer, o Legislativo e o Judiciário, se tornaram basicamente prisioneiros do plano. It's okay, honey. Sorry. Right. So just, I didn't invest all the money that's there because you've seen the markets up and down and... I don't watch it all. Oh, you don't? No, the market? You don't watch the market? Don't listen to the news? No. You don't? No nosso entender, naquele momento, esse era o caminho necessário. Foi realmente um clima bom. Acho que a imprensa estava a favor, a população estava a favor. Por isso que eu fico irritada com confisco, porque não houve confisco. Confisco é quando você confisca uma coisa e não devolve. Não houve isso. O problema é que a senhora não quer que use a palavra confisco, mas o investidor fica obrigado a investir 80% da sua aplicação por 18 meses. Não é uma surpresa desagradável para quem admitiu que não haveria perda para quem aplicou novo? Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno não é ficar com o dinheiro que é fruto de um trabalho suado e sacrificado, como quer o outro candidato. Ser moderno, minha gente, é respeitar a poupança. A poupança é sagrada. E garantir esse dinheirinho a mais que você consegue juntar e garantir a sua propriedade, por menor que ela seja. Carlota chegou. Carlota Joaquina. Depois de um mês.
Um mês e... Ai, que linda de mãe. Graças a Deus. Pegou transitinho, né? E vocês, feliz Deus, ele vai ser. Quando meu pai perdeu tudo, ele manteve o nosso padrão de vida. E aí ele foi se acabando, assim, acabando com os bens que restavam, sabe? Eu amo chegar e ter essa mesa cheia de coisa pra te comer. É, né? Parabéns. Eu adoro, mano. Café. Ele tinha 5 caminhões. Aí ele conseguiu ficar com 1 e voltou a viajar, né? Aí teve que dispensar os funcionários, os motoristas, e ele voltou a viajar. Aí meu pai se transformou. Aquela pessoa tranquila, doce, acessível. Ele ficou um homem, um ser humano amargo, completamente sem paciência, agressivo. Ele não dormia, ele não comia direito. Ô mãe, como é que tá o esquema das eleições aqui? O pessoal tá de boa ou tá meio... Porque lá em São Paulo tá um estresse. Ai, briga, viu? Como é que você... Muito amor, né? Depois desse plano, o frete ficou ruim, os pneus encareceram, oficina encareceu. Ficou muito difícil. E foi ficando cada ano mais difícil. A minha área específica, que era uma área de normas do banco, era uma função importante no plano, porque responsável justamente pelas regras, né? Como é que essas medidas do plano eram implementadas, né? Em todas as cidades do país, filas e mais filas de pessoas com uma única pergunta: o que fazer para liberar o dinheiro da poupança? De certa forma, vamos dizer assim, eu me via na tarefa de ter que implementar aquele plano. Sinceramente, eu achava no momento que poderia dar certo. Não achava que estivesse trabalhando com um bando de malucos e com uma ideia maluca que não ia dar certo. Achava que tinha, de fato, uma chance de dar certo, embora vendo no plano uma solução bastante radical, né? Esta mulher, a Cátia, está grávida e juntou dinheiro para pagar o hospital e o médico. Ela vai ter que gastar 400 mil cruzeiros. O neném nasce na segunda-feira e a Cátia, o marido dela, só podem retirar 50 mil cruzeiros, cada um, da poupança conjunta. Como é que você vai fazer agora? Agora eu não sei, porque ele me pediu para preencher um requerimento e aguardar uma solução do Ministério da Economia, quando tiver. Agora vamos juntar outros casos especiais e aguardar. Eram situações diversas, né? Na vida prática do plano, no pós-plano, nós tivemos que resolver esses casos. O Banco Central estabelecia regras do tipo assim, olha, se for recurso para pagar tratamento de tais e tais doenças, pode liberar. Todas as pessoas que vêm aqui preenchem um formulário como esse, que depois vai ser analisado pela direção do Banco Central. 90% dos problemas não são resolvidos na hora. Vamos dizer, era uma situação bastante desconfortável, porque você, por melhor que você quer exercer o teu juízo de julgamento, teu julgamento, você comete injustiças, né? E pode cometer injustiças. E muitas vezes... A minha percepção é que setores mais organizados da sociedade, com maior poder de lobby e tal, conseguiram liberação do dinheiro, em outros não. Em 1987, nós começamos a perceber que a defesa do consumidor era muito importante que se fosse feita não mais pelo Estado, somente pelo Estado, mas também pela sociedade civil. Então, aí surgiu a ideia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, eu participei desse grupo inicial, né, de criação do IDEC. E o IDEC começava do zero, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma
Logo em seguida, tivemos a eleição do presidente Collor e aquela loucura, né? Mexeram num tipo de patrimônio que se confunde com a vida das pessoas, que é a poupança. Pelos pequenos bens dos trabalhadores correm sangue, correm seu sangue, correm sua vida. Então, ai do governo que mexe nisso. Então, nós somos testemunhas ali, testemunhas da reação das pessoas, né? E para complicar a situação, eu fui convidado a dar uma entrevista e eu acabei falando que o IDEC iria tratar disso, iria entrar nessa luta. Além disso, com tantos planos econômicos, o brasileiro perdeu tanto em cada um desses planos que agora o brasileiro não perdoa e quer buscar o que lhe pertence, não importa durante quanto tempo. Só que em poucos minutos havia filas enormes dobrando quarteirões. O IDEC foi literalmente invadido. E as pessoas queriam saber se tinham senha, se tinha a ordem. Eu causei a confusão. Eu resolvi ter esperanças. Ela quer o dinheiro. Ah, sim, eu quero, porque é um direito meu, né? Conseguimos fazer atendimento coletivos em pequenas assembleias, né? As pessoas praticamente gritavam: nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Se instaurou um período de como se fosse ditadura romana, que era aqueles períodos em que o dirigente tem poderes extraordinários, dada a situação de emergência externa ou interna em que está o país que ele comanda. Da mesma maneira que prende um ladrão que assalta uma casa, ele tem que prender também um ladrão que esteja remarcando os seus preços a esses índices absurdos. O empresário se apresentou à Polícia Federal no começo da tarde. Segundo denúncias de um consumidor, o supermercado burlou o plano econômico, aumentando a tarifa do desodorante Denim e da massa de pastel Frescarini. Então houve várias ações de controle e tal, e algumas bem arbitrárias, né? Porque são momentos em que, quando você viu o Estado diz, olha, congelou tudo, mudou a moeda, então você tem, na verdade, uma intervenção violenta, muito forte na vida econômica de todo mundo. O presidente passou a manhã toda nesse supermercado fazendo contas. Ele checou se os produtos da cesta básica estavam mais caros. Todo o tempo você tinha esse esforço constante de mostrar o presidente jovem, determinado, energético. O candidato do PSL disse que, sem corrupção, a pasta terá dinheiro para investimentos. As indicações políticas levam a ineficiência do Estado e a corrupção. Então eles têm que ter... Foi terrível, foi terrível. A gente não tinha como ter uma vida digna. Eu fiquei super revoltada, eu não entendia, eu criticava muito meus pais e tudo que não era legal na minha vida era culpa dos meus pais. Acabou. Boa noite, bom fim de semana. Oremos pelo Brasil, né? A família ficou desamparada, né? Você fica sem chão, você não sabe que rumo você pega, né? Porque começar tudo de novo, você não consegue, né? E aí eu tive que começar a trabalhar, nunca tinha trabalhado na vida. Nós abrimos uma sorveteria
Aí da sorveteria nós já começamos a fazer porção, eu fazia porções para vender com cerveja, era sorveteria, era meio boteco, para a gente conseguir sobreviver. Nunca mais conseguimos fazer negócio, um dia vendia um telefone, outro dia vendia outro para pagar a especial do banco. Chegava na época do carnaval sempre nervoso, sempre triste. E aí eles foram perdendo um pouco essa paixão pelo carnaval, esse entusiasmo. Os trabalhadores de São Bernardo do Campo e Diadema realizaram o primeiro ato público contra o Plano Collor. Acabar a inflação na marra, prejudicando os trabalhadores, a gente não vai permitir. Eles adotavam medidas como se fossem um tipo de inseticida, um tipo de veneno. Só que o veneno matava a planta. Essa é um pouco a diferença. Porque prejudicava exatamente quem era o trabalhador que pagava imposto, o pequeno empresário que não tinha organização para se defender e reduzia o poder de compra. As vendas no mercado imobiliário de São Paulo nunca foram tão mal quanto agora e o desemprego aumenta cada vez mais. As pessoas começaram a cair na real de quem elas tinham acabado de eleger. Elas tinham acabado de eleger o mágico, o caçador de marajás, uma pessoa que prometia um sonho e ficaram sem dinheiro. É claro, com arroxo monetário, com arroxo fiscal, a gente teve um resultado, em termos de inflação, maravilhoso logo após o plano. Agora, infelizmente, a execução do plano foi muito difícil e houve muitos problemas. Aí, aquela história, começaram a resolver caso a caso e recuperaram, alguém resolveu batizar que iam começar a abrir com critérios deles, portanto, arbitrários completamente, as torneiras e começaram a liberar dinheiro para determinados casos, não eram nem setores, né? A casa de saúde, não sei da onde, que tinha um problema, que tinha não sei o quê, que precisava do dinheiro para não sei o quê. A casa teve uma série de problemas. A gente foi abrindo torneirinha de torneirinha em torneirinha em torneirinha. E em poucos meses, infelizmente, a base monetária tinha crescido de novo. E aí tudo começou a ficar muito difícil. A gente feriu tantos interesses, né? Criamos briga com todo mundo. Muita falta de tato, né? Coisa de tecnocrata. Opa. Quatro minutos. São uma das coisas mais deprimentes que eu vi ultimamente. De repente, o gol da Argentina. Até o final do jogo, o presidente permaneceu na expectativa de empate. Logo, lamentou tantos ataques perdidos, mas lembrou antes de sair. A esperança agora é para uma nova Copa. Quem tem em torno de 25 e 30 anos não lembra mais que um dia o Brasil amanheceu com todo o dinheiro bloqueado, apreendido, foi confiscado, tá? Nós decidimos que nós íamos tentar desbloquear, dando prioridade aos casos mais dramáticos. Dos cidadãos e da população. E nós começamos a montar os processos, juntando essas provas. E, para nossa alegria, a Justiça Federal em São Paulo começou a conceder as liminares para o desbloqueio dos valores em poupanças e aplicações.
E aí, paralelamente a isso, muitos advogados, muitos escritórios, muitas pessoas começaram também a fazer esse trabalho, essa advocacia, e o Plano Collor também começou a derreter. Mas isso não resolveu todos os problemas. Quer dizer, houve aí situações em que as pessoas vão guardar para o resto de suas vidas. Aí as coisas não estavam indo bem, estava dando todas essas coisas errado e não sei o que e tal. E eu já andava com muito medo. Quando ia pro sul, aquela serraiada assim, que chegava à noite dava aquele medo, parece que eu ia cair lá embaixo. Eu tomava uns vinhos gelados, uns conhaques, parece que o sangue acho que agitava, ficava mais normal e ia embora. E eu fui tocando aquilo, mas não falar nada pra ninguém. Aí um dia eu tinha descarregado em Campo Grande, com aquela agonia de vir embora, né? Pra Bauru, que já fazia uma semana que tava fora. Aí quando eu entrei na ponte, e parece que foi dando aquele coisa quente assim na cabeça, aquele nervosismo, sei lá. Parece que eu ia cair lá embaixo. Aí eu peguei, parei lá, fiquei lá. Mas não deu pra tocar mais. Não tive que parar mesmo. E aí ele chegou em casa arrasado e calado. Foi bem triste. Aí acabou, porque aí ele encostou o caminhão e falou que não ia mais viajar. Simples assim. Nunca mais esse homem entrou no caminhão. Aí eu liguei para minha sobrinha, que é terapeuta ocupacional. Minha sobrinha falou: tia, o tio tá com síndrome do pânico. A senhora procura um psiquiatra urgente, que isso leva à morte. Aí eu entrei em pânico, né? Aí acabou de estragar, aí acabou de... Foi um abalo emocional terrível, com ele, comigo, com as crianças. Meus filhos tiveram que amadurecer muito cedo. Minha mãe ficou muito transtornada. Talvez ela sentiu uma responsabilidade que naquele momento ela precisava assumir a casa, sabe, a família. E ela entrou numa depressão profunda. Ela gritava desesperadamente, às vezes, assim, davam surtos nela. Ela saía de casa sem falar nada. De falar, eu vivo aquele momento todinho. Foi muito triste, muito triste. Eu não gosto de falar. A inflação voltou a subir. Então a gente vai perguntar para o presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, que foi um dos autores do plano econômico, por que isso está acontecendo. O senhor está mesmo convencido de que a culpa é dos empresários? E aí a inflação foi voltando, gente, porque não tem mágica. A inflação voltou. Houve uma enorme recessão, né? O ano de 1990 foi um ano de grande recessão. Aí a contestação ao plano começou a aumentar muito, né? A gente se mobilizava muito. Era passeata, era greve de um dia, greve geral. Eu acho que estava todo mundo disposto a fazer um sacrifício. E todo mundo fez. O povo brasileiro é um povo impressionante, é um povo magnífico, num certo sentido, sabe? O povo brasileiro vem fazendo sacrifícios há décadas.
Eu acho que o fato de não ter dado resultado é que virou, né? Porque você faz o sacrifício, mas você quer um resultado, né? E você não quer que esse sacrifício seja em vão, né? É frustrante. E aí alguém tem que, vamos dizer assim, entre aspas, tem que pagar, né? Nessas assembleias de poupadores no IDEC, os adjetivos e os nomes que eram dirigidos a Zélia Cardoso de Mello, a ministra Zélia Cardoso, eram nomes que eu não reproduzo aqui, não faz bem à saúde, né, nem à pedagogia, repeti-los aqui, mas confesso a você que mesmo quase 30 anos depois, eles ainda estão aos meus ouvidos, né? Nossa, Zélia foi terrorista mesmo, acabou com a turma, né, bicho? A decepção maior foi com a Zélia, na época, né? Eu ouvia muito mais palavras de mágoas e raivas em relação a Zélia do que em relação ao Collor. Eu acho que eu acabei encarnando, né, essa figura malévola que fez o confisco, quando, na verdade, mesmo que eu use a palavra confisco só para exemplificar, não foi um ato meu, solitário, foi um ato de uma equipe econômica apoiado por um presidente. O presidente assinou. O Brasil não aceita mais derrotas. Eu não estou querendo tirar a minha responsabilidade, eu fui responsável, porque eu era ministra da Economia. Mas se fosse um homem tomando todas essas medidas, eu acho que a responsabilidade seria dividida entre todos os atores. Isso é muito importante, hein? Eu não sou vítima. Eu estou apenas, na minha opinião, constatando o que eu acho que é uma realidade. Na minha opinião. Pode ter gente que acha, não, isso é bobagem dela. Era a primeira mulher, mas, claro, aí a vida pessoal dela, enfim, por vontades, não por vontade da imprensa, mas pelo que ela foi fazendo com a vida pessoal dela, virou notícia também, né? Todo aquele furor da paixão dela com o então ministro da Justiça do Collor, que era casado. Acho que foi o Collor que falou, isso é nitroglicerina pura, quando alguém foi contar para ele do caso dos dois ali. Enfim, a gente viu o espetáculo surreal que faz parte da história do Brasil hoje. E do coração, como é que tá? Tá tudo ótimo, eu tô cansada só um pouquinho. Não, do coração que eu digo. Tá indo bem? Eu tenho hoje uma interpretação diferente da que eu tinha na época. Outros casos de ministros, de presidentes que tiveram relações extramaritais nunca foram exploradas pela imprensa, nunca. E no meu caso, cada passo foi escrutinado, quer dizer, cada momento da minha vida. Às vezes era alguma coisa não confessada, não explícita nas pessoas, mas elas se referiam a ela, no fundo, como uma ministra que, entre outras coisas, era mulher, né? Que preguiça. Que preguiça. E ela tem a unha bonita, né? Fez ou não fez? É Zefa que tem a unha bonita, né? Eu nunca vi unha de cachorro bonita igual a da Zefa. É que eles não fazem unha. Tira cutícula, tudo, né? É da cor do focinho dela.
Onde você vai? No início da noite, estava formalizada a demissão da ministra Zélia, que ao sair do gabinete, recebeu um afago do presidente. E eu comecei a sentir que o presidente estava perdendo aquele entusiasmo que ele tinha, né? Basicamente, eu acho que eu virei um problema em vez de ser solução. Como nas aulas de História do Brasil nós estamos destinados a rir, né? A Zélia acaba literalmente na escolinha do professor Raimundo. Como podem ver, trata-se de uma pessoa muito conhecida por todo o país. Vou fazer aqui um ligeiro panorâmica. Quando aconteceu tudo e eu saí, recebo um telefonema do Chico. E então eu queria lhe convidar para fazer uma despedida no programa. E aí a gente começou meio a conversar, se falar, não sei o quê. Depois começamos a sair, pá. E aí foi. A ministra da Economia, a czarina da Economia, tá casada com o Chico Anísio. Era uma coisa assim, muito louca, mas ela teve filhos com o Chico Anísio, hoje acho que mora no exterior ainda e tudo. Depois que eu saí do ministério era isso, né? Quer dizer, onde eu ia, todo mundo me reconhecia. Acabou, né? Acabou vida privada, não tinha mais vida privada. Central Park, inverno, eu ainda não tinha filmado. Aqui é o playground que as crianças gostam muito de ir. Então nós viemos para cá, as crianças tinham 2 e 4 anos. E depois a vida aconteceu e a gente acabou se separando, eu acabei ficando aqui. Internamente eu já tinha decidido que agora é uma outra fase da minha vida. Isso aí acabou e eu vou me dedicar aos meus filhos. Nunca mais ouvi falar dela. Eu ouvi falar que ela foi esposa do Chico Anísio, né? Mas foi coisa que também não dei importância. Infelizmente, eles provavelmente não eram economistas maduros o suficiente para fazer uma coisa tão ousada como eles fizeram. Mas exatamente devem ter feito ousados, essa é uma coisa ousada, porque não tinham experiência suficiente. Essa ideia de que tem uma bala de prata, isso ficou no passado, isso ficou lá no plano Collor e tal. Não tem como resolver um problema da noite para o dia. Economista não é mágico. Não é o sujeito que promete o nirvana. Ele tem que saber que ele está administrando uma dimensão importante da vida humana e da condição humana. Então, precisa tomar cuidado. Agora, de novo, as pessoas estão em busca de um salvador da pátria. Deve ser da natureza humana, né? Não podemos ter plano para soluções imediatas, nós temos que ter soluções para políticas de médio e de longo prazo. E estas políticas só serão possíveis com a melhoria de condições de vida do seu povo. No aspecto educacional, combate à fome, respeito, cidadania. Se não fizer isso, a gente não vai ter equilíbrio. O confisco virou uma marca na cabeça das pessoas porque ele está relacionado ao medo. As pessoas sabem que um país que passou por aquilo é um país que incute medo. O dia que muito brasileiro achou que não ia chegar, chegou. E chegou até com um mês antes do que se esperava. A partir de hoje, quem teve cruzados novos retidos pelo Banco Central vai poder receber pelo menos uma parte de volta. Se esses 10 caminhões, ao fim do plano,
tivesse sido 15 caminhões, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Todo mundo acharia que eu era a heroína, né? Que eu consegui evitar a hiperinflação, que estava em 2.000% ao ano, quando eu assumi o governo, e que todo mundo fez um sacrifício, deixou de ter 10 caminhões, mas no fim tinha 15 caminhões num Brasil melhor. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu fracassei. E eu já disse várias vezes, eu sinto muito pelas pessoas que sofreram pessoalmente por isso, mas quando eu estava fazendo, eu estava tentando fazer meu melhor, eu estava fazendo uma coisa que eu acreditava. Infelizmente não deu certo. O que mais eu posso dizer? Só. Hoje nós estamos bem. Nós temos carinho, nós temos atenção, nós temos ajuda financeira. Sabe o que foi com essa fantasia aqui? E o meu sonho sempre foi dar uma qualidade de vida para os meus pais que eles tinham antes de tudo isso ter acontecido. Então eu me sinto muito realizada. E eu percebo, assim, uma leveza que a gente não via há 20 anos aproximadamente. Daqui pra lá, só vida boa. Passeio, viagem e alegria. A pessoa tinha que viver mais, né? Tem um certo capital que dá pro cara viver a vida, divertir. Vamos divertir, porque não é só trabalhar. E o mundo é muito rápido, passa muito rápido a vida da gente. Eu, esses dias, estava namorando com a Esther aí, foi em 72. Hoje nós estamos em 2019 já. Então, já foi. O que eu fiz nesse meio de tempo? Quase nada. Aqui é como se fosse um vestido mesmo. Cuidado para não... Ah, não, eu abri até o fim, não precisa. Ai, burra. É, eu disse que eu tô... Ainda é uma coisa conflitante. Você pode até sair das posições, entendeu? Como eu saí do ministério e depois nunca mais assumi nenhuma posição política. Mas as ideias não saem de você. Legal. É, tá fresquinho mesmo hoje. Sorte sua. Em 2002, quando ele alcançou, se não me engano, 62%. Já temos, desculpa, interrompendo novamente, temos 92% das urnas apuradas, 55,6% para Jair Bolsonaro contra 44,4% para Fernando Haddad. Claro. Bolsonaro está matematicamente eleito como presidente da República. Então, eu ia só puxar um pouco o assunto para o bolso do nosso querido público. Certamente, a partir de amanhã, quem tiver de olho em dólar para viajar para o exterior, no curto, médio ou longo prazo, deve começar a pensar em se abastecer, porque o mercado financeiro amanhã tem tudo para comemorar. Era o fantasma do mercado financeiro, se chamava PT, de volta no governo. O Bolsonaro só se confirmou, o dólar já estava baixo. Eu acho que ainda tem um espaço ali para o dólar cair mais nesse ambiente de festa.